a gente tem esse momento que está bastante peculiar, né, para o governo Lula, né? Ele tem aí Peculiar é um ótimo termo. Ele tem aí o trunfo, por assim dizer, né, do tarifaço e do PIX, desse ataque do Trump ao Brasil e dessa metida dos pés pelas mãos do bolsonarismo, do Eduardo Bolsonaro, enfim, do Tarcísio, do Jair. O Tarcísio está tentando aí se reencontrar depois dessa atitude que só deu prejuízo para ele, né, de sair com o bonezinho maga no primeiro momento e, enfim, do prejuízo que ele teve com isso, né? Tá numa onda boa do próprio Ricos contra Pobres, né, que eu acho que apesar do eventual rechaço que parte do público pode ter ao discurso polarizante, é uma pauta que tem aderência, que tem adesão, né? Você imaginar que tem essa classe política que está protegendo grandes interesses financeiros em detrimento, né? Então, evitando que se taxem super ricos em detrimento dos pobres e tal. Eu acho que tem algum tipo de aderência. Tem esse bom momento. Ao mesmo tempo tem essa luta, esse embate com o Congresso que não tem data para acabar, não tem perspectiva, justamente por essa deficiência de articulação, inclusive, que é uma coisa muito notável deste governo mesmo, né? Notória. E aí vem a Quest e mostra aí os eventuais cenários eleitorais para 2026. E tem alguns pontos que me chamaram a atenção. Não sei se você se debruçou aí sobre esses números da Quest de hoje, Creomar, mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu acho que é da dinâmica eleitoral de 2 turnos, né, é o fato de que, por exemplo, a Michelle Bolsonaro hoje vai muito melhor num primeiro turno do que o próprio Tarcísio. O número que apareceu aqui num primeiro turno, tá, gente? É que a Michelle sai num primeiro turno com 19% e o Tarcísio está saindo com 15%. Neste momento. É sempre retrato, né? De momento, a gente sabe. Mas isso me chamou um pouco a atenção. Eu fiquei pensando se isso já é reflexo desse tiro no pé do Tarcísio de apoiar o tarifaço, de tentar botar na conta do Lula, enfim, dessa estratégia completamente abilolada do Tarcísio nesse momento. E queria ouvir tuas análises aí sobre a Quest neste momento, inclusive também sobre essa questão de muita gente apoiar, na verdade não apoiar a candidatura do Lula, né? 58% dizendo que são contra. O Lula se recandidatar, como se houvesse uma alternativa viável, né? Mas, enfim, queria te ouvir aí sobre as suas interpretações aí da Quest. Olha, eu creio que tem 2 parâmetros que são importantes aí para a gente pensar essa pesquisa ou quaisquer outras pesquisas que surjam nas próximas semanas. A primeira delas é que, eleitoralmente falando, para a presidência da República, o país segue ainda muito dependente de um determinado tipo de personalismo político, né? Sim. Então, vamos lembrar que o Lula, apesar de muita gente dizer que acha que ele não deveria se candidatar, ele, nessa pesquisa, ele bate todo mundo, né? Então, é um dado. Assim como o Bolsonaro, mesmo inelegível, tem um papel de destaque nas medições. Isso significa dizer o quê? Que, basicamente, o componente personalista ainda é muito forte no inconsciente coletivo do eleitor. No que diz respeito ao governador Tarcísio de Freitas, eu creio que ele tem aí uma situação que é, em algum sentido, menos confortável do que era antes do Fórum de Lisboa, quando ele faz um discurso bastante presidenciável, por assim dizer, que é o fato de que, em algum sentido, qual é o desafio para o Tarcísio sempre? Ao mesmo passo que ele tem que se mostrar leal ao Bolsonaro para ter
a base de apoio que o bolsonarismo traz em termos eleitorais, ele precisa tentar se posicionar como um nome que seja palatável para aqueles 10% que decidem a eleição ao final do dia, né? Com essa história das sanções, em algum sentido, ficou difícil, né? Pela questão do boné, as primeiras falas, como se posiciona, o efeito até aqui, né? A leitura até aqui do impacto da crise sobre a lógica política e sobre as dinâmicas, ele vai tentando se equilibrar. Eu creio que é importante entender também que o bolsonarismo até aqui, como movimento político, sempre foi muito mais um agregamento familiar do que uma estrutura político-partidária militante. E aí eu quero justificar essa posição com 2 dados, né? O primeiro é que o bolsonarismo tentou construir o seu próprio partido quando o Bolsonaro era presidente, que era o Aliança pelo Brasil, e não conseguiu, né? O fato de não conseguir construir seu próprio partido fez com que Bolsonaro arranjasse uma legenda para que ele se instalasse. Essa legenda virou o Partido Liberal. O segundo dado daí derivado é que um número consideravelmente importante de membros da família de Bolsonaro tem mandatos eletivos. Isso significa dizer que é um modus operandi da família de ocupar os espaços políticos. Neste sentido, a mensagem que se passa para o eleitor é que você pode até escolher pessoas que nós apoiamos, mas se tiver uma pessoa da família concorrendo, é melhor optar por uma pessoa da família. E nesse aspecto, um amigo me contou um caso muito interessante outro dia. Ele estava em um táxi em São Paulo, e aí ele conversando com o taxista, e o taxista elogiando o Tarcísio, assim, muito fortemente. E aí, em algum momento, ele pegou e perguntou para o taxista: tá, mas e a Michele? E aí o taxista respondeu: não, Michele é Bolsonaro. Se for a Michele, é a Michele. Tchau, Tarcísio. Tarcísio vai arranjar outra coisa para fazer. Por quê? Porque essa mensagem familiar que o Bolsonaro passa de maneira muito eficaz, desde o primeiro momento em que ele virou uma figura eleitoral de alcance nacional, ela fica muito clara. E isso gera um dilema para todo e qualquer outro nome da direita que queira se lançar. Porque o lançar uma candidatura sem um apoio explícito da família significa dizer correr o risco de perder esses votos. E talvez isso explique muito da atual tentativa do governador Tarcísio de Freitas de se reposicionar. E reparem um elemento interessante nisso aí, só para fechar. Ao mesmo passo que isso gera um atrito com Eduardo Bolsonaro, você tem de outro lado o Flávio fazendo gestos mais de maior acolhimento ao Tarcísio. Então é basicamente como se o Tarcísio tivesse preso entre o policial bom e o policial ruim e tendo que descobrir exatamente qual é o jogo que está sendo jogado. Essa alegoria do Tarcísio preso entre policiais vem a calhar, né? Desculpa, não resisti. Porque eu acho que vai ser um dos grandes calcanhares de Aquiles da plataforma eventual do Tarcísio nacional, né? Embora tem apelo para boa parte da população, né? A linha dura, né, do Tarcísio na segurança pública. Há muitos casos escandalosos demais, até para a direita, linha dura, né? Então, eu acho que foi involuntária, mas foi interessante a tua alegoria. Agora, o Flávio fez isso, né, Creomar, só para fechar, para não deixar... o Flávio Bolsonaro fez isso, mas também apresentando a conta, né? Então, assim, de fato, ele não rechaça o Tarcísio, ele mantém o Tarcísio como uma alternativa para a família, né? Mas ele, ao mesmo tempo, já apresenta a conta do indulto e do eventual enfrentamento ao Supremo quando o Supremo disser que o indulto é inconstitucional, o que vai acontecer, né? Então, é um good cop não tão good assim também, né? Já com a fatura na mesa, né? É porque, efetivamente, eu creio que um elemento central aqui da estratégia da família Bolsonaro para a eleição de 2026 é transformar a eleição em um plebiscito sobre Bolsonaro. Uhum. Porque todo mundo no horizonte político sabe que essa é a última eleição do Lula. Uhum. E sabe também que, sem o Lula, a esquerda não tem um nome. Não tem. Pode rejeitar a candidatura dele o quanto for. Isso significa dizer que... não, tudo bem. Isso significa dizer que, em termos de horizonte político, o Brasil tende a
caminhar para ter uma predominância da direita em âmbito nacional, talvez por um longo período. E aí, quando você olha para o bolsonarismo como grupamento político, a questão fundamental essa é uma eleição sobre marcação de posição, é uma eleição sobre legado, é uma eleição sobre sobrevivência? Com os dados que a gente tem até aqui, é uma eleição que mescla legado e sobrevivência. O legado do ponto de vista de quem vai levar a tocha, se Bolsonaro for efetivamente afastado da vida pública. E aí, imagina o seguinte, Bolsonaro coloca Tarcísio como seu sucessor, e aí Tarcísio fracassa no empenho de fazer o indulto. Significa dizer que Bolsonaro e o bolsonarismo como corrente política são descartáveis. Então, o que o Flávio tem feito, e ninguém pode acusá-lo de não ser transparente nesse aspecto, é dizer, olha, o nosso pedágio é esse, tá aqui. Quem quiser ser candidato à direita com o nosso apoio tem que se comprometer com o indulto a Jair Bolsonaro e se comprometer com um esforço profundo nesse sentido. E a sociedade vai escolher se ela quer comprar essa plataforma eleitoralmente. E aqui eu creio que é o elemento muito interessante da estratégia. Enquanto que, de outro lado, o Eduardo navega na ideia de, beleza, nós podemos até perder a eleição, mas eu vou ter o adensamento desses 20 e poucos % do eleitorado na minha mão, independentemente do resultado, mostrando que nós, de fato, estamos empenhados em enfrentar o governo. E que somos donos desse capital, né? E que somos donos desse capital eleitoral. Donos absolutos, né? Isso. Perfeito. Isso é bem importante. Exatamente. Creomar, infelizmente, contra todos os meus instintos, eu sei que eu preciso te liberar, viu? Porque assim, é sempre uma delícia conversar com você. É impressionante como você, enfim, nos entrega análises muito, muito sólidas, coerentes, desapaixonadas, e é sempre um prazer te receber aqui. É um privilégio. Muito obrigada. Flávio, um prazer. Luísa, também um prazer te rever. Foi ótimo conversar com vocês. Sempre bom, espero que eu tenha conseguido ser o máximo... Espero que eu tenha conseguido ser o máximo didático possível. A ideia aqui é abrir pedaço desse tempo para conversar com o maior número de pessoas possível e dar uma mensagem que permita às pessoas entenderem o que está acontecendo e fazerem a partir daí as suas escolhas, e qualquer escolha é legítima desde que ela seja consciente. Então, que as pessoas possam ter a possibilidade de fazer suas escolhas. Essa é a ideia. Todo mundo adorou aqui, inclusive quem estava discordando de você, elogiou a resposta aí também, discordando deles, mas é isso, a gente está aqui para isso mesmo. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.